Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Jobo. Olha só, hoje o vídeo tá repleto de notícias e informações aqui do São Paulo, hein? Eu vou falar pra vocês aí de uma valorização que teve com o meio-campista de São Paulo, meio-campista que está entre os mais caros do futebol brasileiro, tá na seleção dos mais caros. Além disso, fala da força-tarefa que o São Paulo faz agora em relação a Lucas Moura. Teve jogador de seleção do São Paulo que teve uma contratura, é dúvida pro jogo com o Atlético Mineiro. Vou falar do Galopo, tem também a busca por um meia do São Paulo Futebol Clube, Paul Fernandes, e também falar do Oscar, além do Henrique Carmo, além também de 32 milhões que o São Paulo vai receber por uma venda do jogador. Gente, ó, tá tudo anotadinho aqui, chega comigo, porque o vídeo é o mais completo de todos. Deixa um like pra dar uma moral, posso contar com esse likeão aí? Tô contando então, hein? E se inscreva também aqui no canal, você é muito bem-vindo, eu faço total questão de você por aqui. Antes, meus amigos, eu quero te lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de micarreira.com. Jubão, o que é esse micarreira.com aí? Você me pergunta. E eu te falo, sabe quando o jogador ele é promissor, ele é uma jovem promessa, você já sabe que ele vai dar certo, você pode ganhar com isso aí. Então como é que você faz? Igual no mercado de ação, você compra o cara em baixa, vende ele em alta. Olha o micarreira.com. Vou te mostrar. Olha pra tela aí agora. Aqui, peraí. Agora. Olha lá. Então você tem os jogadores que são promessa. Tá vendo aí, ó? Se liga aqui. Você tem o John Duran, por exemplo. O João Neves. Você tem aqui o do lado o Hendrick. Todos os caras jovens que são promessas que vão dar certo. Aí você vai lá e compra um. Eu vou pôr o Pablo Maia aqui na tela pra você ver. O Pablo Maia é um cara do São Paulo que entrou agora no Micarreira. Então aqui, ó. Pablo Maia. Você vê o homem na tela aí. Tá vendo? Você tem o valor dele ali, o valor da variação do mercado, tem o valor para comprar e também o valor para vender, volta para cá. Então você tem que conhecer o cara para saber que ele vai dar certo. E no micarreira.com você demonstra esse seu conhecimento de futebol, comprando em baixa, vendendo em alta e ganhando com isso. Top ou não é? Vai, chama a galera, monta lá uma comunidade onde todos começam a votar. Vamos colocar aqui o Henrique Carmo do São Paulo. Vamos pôr o Henrique Carmo. Você fica votando a minha carreira, coloca o Henrique Carmo lá e você pode comprar e vender. Top ou não é? Tá no primeiro comentário fixado pra você conhecer. Conhece o site lá de boinha, tá total de boa. É top demais. Valeu, minha carreira, tamo junto. Galera, é o seguinte, por falar em Pablo Maia, deixa uma coisa bastante curiosa. O Pablo Maia, ele aparece na seleção dos volantes, dos meias, dos jogadores mais valorizados do futebol brasileiro no Cazé TV lá. Os caras fizeram uma enquete, uma busca, um levantamento, e se liga aqui, ó, os mais valiosos do Brasileirão. Então tem ali no comecinho o Pedro do Flamengo, 23 milhões de euros, aí você tem o Paulinho do Atlético Mineiro na ponta esquerda e o menino Estevão lá na ponta direita, o ponta do Palmeiras. Esse Estevão aqui, ele realmente é embaçado, esse moleque joga muita bola, mas muita bola de tipo Neymar, sabe? É complicado. Aí tem o Almada, Botafogo, tem o De La Cruz do Flamengo, apesar que eu acho que o De La Cruz já não vale tudo isso mais. Alcaraz do Flamengo também fazendo o segundo homem de meio campo, e o terceiro é o Pablo Maia, avaliado aqui em 14 milhões de euros. É claro que o São Paulo vai dar uma freada, só quem quiser comprar tem que ser um pouquinho mais que isso aí. Aí vem Piqueres, Vitinho, Murilo, goleiro Rossi, tá bem desequilibrado aqui o time, né? Tem dois laterais, mas não tem dois zagueiros e tal, mas tudo bem, o time tá bacana. Eu acho que o fato de ter o Pablo Maia aqui sagrando entre os mais valorizados é muito top, é um dos caras que volta pro São Paulo no ano que vem, não, ele volta até um pouco antes do ano que vem, mas vai bater cabeça ali, vai ter muito jogador postulante à vaga de titular, caras que o São Paulo Futebol Clube tem utilizado. Pablo Maia e Alisson, em tese, titulares da posição. O menino lá, o Marcos Antônio, que nem conseguiu ainda a sua titularidade, e o Luiz Gustavo, que o São Paulo quer a renovação contratual. Acabou de comprar lá o rapaz, o Santiago Longo, e tem o plano de trazer o Thiago Mendes para o ano que vem. Além do Thiago Mendes, o São Paulo teve o Paul Fernandes sondado, que acaba fechando com o Fortaleza. Lembra do Paul Fernandes, o volante lá do Boca Juniors, que o Zubeldia, pô, vem pra cá e tal. E o Paul, não, bacana a ideia. O Boca freou. O Fortaleza acaba de assinar um pré-contrato com o Paul Fernandes e assim, entre São Paulo,
talvez nem querendo tanto, o Fortaleza foi lá e comprou o cara do Boca que fica sem contrato agora no finalzinho de ano. Então assim, tudo bem, trouxemos já o Santiago Longo, o Marcos Antônio, tem uma desculpa para a diretoria do São Paulo não trazer o Paul Fernandes, mas o São Paulo vai buscar por um meia, hein? E eu já vou falar com você sobre esse meia aí. Olha só, por falar em Marcos Antônio, que eu acho que é um cara que veio para ser titular, falei para vocês, Marcos Antônio veio para ser titular do São Paulo, coisa e tal. Olha só o que aconteceu, Bobadilla jogando pela seleção paraguaia, teve uma contratura na coxa da coxa dele, na coxa que é mais conhecida como panturrilha. Não é coxa, é panturrilha, aqui atrás, a batata da perna. Na batata ele machucou aos 36 do segundo tempo, ele pediu pro técnico para ser substituído com dores. Hoje é domingo, amanhã, segunda, quinta-feira temos São Paulo contra Atlético Mineiro e o Bobadilla é um cara titular da posição. É claro que quando você tem o Marcos Antônio no banco, o Bobadilla ele é importante, mas o Marcos Antônio veio para jogar. O grande problema é, o Marcos Antônio já pode ser o titular? Eu penso que pode, mas fica aí o alerta porque o Bobadilla talvez não consiga jogar contra o Atlético Mineiro, tá? Notícia aí de última hora que sai e eu lhe estrago aqui em primeira mão. Ou segunda, sei lá. Olha só, o Lucas Moura também jogou pela seleção, brilho nenhum, não dele, nem do Vinícius Júnior, nem do Rafinha, nem do Rodrigo, Raio, lá nem de ninguém. É uma seleção que joga o Danilo, né, cara? Eu não sei por que o Dorival tá levando esse Danilo, que não pode nem reclamar da seleção, o futebol mais quadrado da história da lateral direita do Brasil, péssimo, patético, e aí o Brasil entra Lucas Moura no segundo tempo, o jogo fica interessante pro São Paulino e do Lucas não pega na bola, sabe? Um time irreconhecível. O Dorival muito resguardado com a seleção. Dorival, põe atacante aí, vamos pra cima, cara. Você é o Dorival, você não é esses comedinha de Tite, de Mano Menezes, não. Você é o Dorival, cara. Você conhece o caminho mesmo. Faz o jogo. E o Lucas não conseguiu jogar. Mas o Lucas tem um jogo terça-feira. E aí ele tem que... Não, segunda-feira de madrugada... segunda-feira de madrugada. O Lucas joga... Depois eu levanto isso aí. O Lucas joga e o Lucas tá previsto pra voltar quarta-feira pro Brasil. Acho que é terça-feira à noite, né? O jogo do Brasil. E o Lucas, o São Paulo vai fazer uma força-tarefa pra colocar ele em campo na disputa contra o Atlético Mineiro. Então, o que deve ter acontecido com o Dorival, Lucas, Júlio Casares, presidente da CBF? Vamos trocar uma ideia aqui, ó. Ó, preciso do Lucas. Não coloca ele pra jogar 90 minutos no último jogo, porque eu preciso dele pra jogar o jogo inteiro com o Atlético Mineiro, que vai ser uma pedrada, vai ser difícil pra caramba de ganhar. E aí o Dorival deve colocar de novo o Lucas no segundo tempo, joga um pouquinho, realiza o sonho de voltar pra seleção, que é mais do que merecido, o moleque é muito bom de bola, e ele vai voltar e poder pegar o Atlético Mineiro por 90 minutos. O grande problema disso é que ele não vai treinar com a equipe do Zubeldia, ele não treina com o técnico de São Paulo, com o time, com os planos do Zubeldia, mas é o Lucas Moura, né? Não precisa de tanto plano assim. Lucas, dribla 2, 3 aí, vamos pra cima, toca no Caleri que é gol. Eu acho que é simples, né? Você posicionar e coordenar o Lucas Moura pra ser um jogador importantíssimo pro time de São Paulo. Então tudo bem por aí, né? Com a CBF, tudo bem com a gente então? Tamo de boa, tamo de bem? Coloca o Lucas pouquinho, é por aí? Claro que não é por aí. O São Paulo pede a anulação do jogo contra o Fluminense e está correto o tricolor paulista. O São Paulo pede a anulação depois de ter visto o lance do áudio lá, o áudio do VAR. O São Paulo ouviu, eu ouvi, você ouviu. É uma coisa assim irritante, né? O árbitro, ele foi irritante, ele constatou o erro dele porque ele fala: eu dei vantagem! Aí o árbitro do VAR fala assim: meu amigo, só que o Thiago Silva parou a bola na mão e tocou, então é falta. Aí ele vai lá, considera que o lance foi irregular mesmo e assim fala: não, gol legal. Ele é totalmente contraditório, patético, minúsculo, microscópico, tendencioso. Sei lá se é tendencioso, confuso, tudo ridículo, e o São Paulo tem um erro de direito nas mãos. Então o São Paulo deve conseguir cancelar essa partida se o São Paulo for a fundo. Por quê? A lei tá do lado do São Paulo. Teve o erro de direito passivo de cancelar a partida. Então o São Paulo tem tudo. E a CBF tá pedindo pro São Paulo não fazer. Não faz não. Não faz isso não, Júlio Casares. Mas o Júlio Casares falou: não dá pra engolir essa aí. Vamos ter que pedir sim a anulação da partida. Eu tô torcendo pela treta, sabe? Tô igual o Luiz Fabiano aqui. Não, entre bater o pênalti e brigar. Sabe assim? Eu tô igual o Luiz Fabiano aqui. Agora, o que pega? Pro São Paulo, muda algumas coisas. Vai ter que ter um jogo de novo. Beleza, o São Paulo tem que chegar lá
vai ganhar do Fluminense lá. Então, vai ter desgaste, poupar time, todos aqueles fatores que atrapalham o calendário. E eu acho que o São Paulo tá certo, tem que ir pra cima. Por quê? Pelo jogo contra o Fluminense? Não. Pelos próximos jogos. Fica pelo aquele jogo do Atlético Mineiro, que nós fomos totalmente garfados ali e riem da nossa cara. Então ali o São Paulo tá certo. Tem que ir agora pra cima da CBF, tentar anular o jogo e fica pelo histórico. Claro que sim, o Fluminense não merecia essa, né? Desta vez o Fluminense estava limpo na história, né? Não teve culpa de quase nada, nada. Thiago Silva, um cavalheiro, eu adoro o Thiago Silva. Colocou a mão na bola ali no lance que ele não quis a vantagem, beleza. Mas o São Paulo tem tudo pra cancelar a partida e tem que fazer mesmo. Já aconteceu uma vez o erro de direito contra o Ceará e o Raí. Não vamos pedir o cancelamento, mas ó, sacanagem. Agora o Júlio Casares tem tudo pra pedir o cancelamento e eu vou ficar muito feliz se o jogo for cancelado, para nos próximos jogos que o VAR falar pro juiz de campo, ô bacana, tá errado contra o São Paulo, não vai adiantar ele bater no peito e falar, vou segurar e eu garanto. Depois o jogo pode ser cancelado, meu irmão, e você ser um cara absolutamente afastado, e eu acho que isso é muito top sim. Tô vibrando. Gente, o Jamal Lewis também foi outro que jogou lá pela seleção dele, né? E aí saíram umas notas aqui e que o Jamal Lewis foi um dos melhores da partida no time da Irlanda. E tem alguns torcedores aí do São Paulo, principalmente, que vieram falar comigo. Falaram, Jubão, o cara foi o pior em campo. Não é que ele é o pior, ele é um cara muito voluntarioso. E assim, eu não me importo com o que o cara joga em outro time. Sinceramente. Ó o Lucas Moura na seleção. Põe o Lucas no banco, então? Eu não me importo com o que o cara faz no outro time. Me importa o que o cara faz no São Paulo. É assim que eu falo que o Benítez, Patrick, Rigoni no São Paulo pra mim foram injustiçados. Não me interessa o quanto joga o Rigoni nos Estados Unidos. Não me interessa o quanto joga o Patrick no Santos e o Benítez no América Mineiro. Isso não me importa. Me importa que no São Paulo jogaram. Não me interessa a seleção brasileira demitir o Dorival amanhã por falta de resultado. No São Paulo o Dorival funcionou. E pra mim é assim que funciona. Então aqui jogou. E o Jamal Lewis, pra mim é na mesma situação. Não me interessa ele na Irlanda. E se ele der 2 passes na bola, correr mais que os outros, cruzar pro Caleri, o Caleri faz o gol e vamos ganhar do Atlético Mineiro. Vocês acham que eu tô preocupado realmente do Atlético Mineiro, que ele nem pode nem jogar, né? Tô preocupado realmente que o Jamal foi mal na Irlanda? Eu não quero nem saber, gente. Mas nem saber. Agora, que o São Paulo poderia, talvez, ter comprado um lateral esquerdo melhor, isso é uma discussão que nós devemos ter no futuro. Agora, temos que apoiar o Jamal, esse é o meu parecer aqui. Temos que apoiar o Jamal de qualquer forma, certo? Ó, gente, deixa eu falar um assunto muito mais bacana que o Jamal Lewis jogando mal na Irlanda. O São Paulo prepara uma reformulação histórica. Olha nos meus olhos aqui agora, por gentileza, por obséquio, por favor, olha nos meus olhos. O São Paulo prepara uma reformulação histórica na categoria de base. Estou falando não de estrutura, vai continuar em Cotia, estou falando de tirar o jogador que ele considera que não vai dar certo e colocar craques de bola totalmente diferenciados, e eu acho que isso vai ser muito bacana, hein? O que está acontecendo então? O São Paulo, vocês acompanharam que mandou embora Thales Vander, vacilo, mandou embora emprestado o Ibali, vacilo, mandou embora o Pedrinho Vilhena, emprestado pro Sport, vacilo, deixou o Juan e o Wellington assinar para contrato, tudo bem, não performaram tanto assim no São Paulo, mas não deixa de ter sido um vacilo. O menino lá, o Enzo Boer, assinar com o Santos, vacilo, e assim dá pra passar o dia aqui falando dos vacilos e milhos do São Paulo aí. São Paulo renovou com o Belém, é verdade, conseguiu as renovações históricas de Henrique Carmo e também do William Gomes, eu já falo do Henrique Carmo. E se não bastasse, o São Paulo considera esses caras que ele renovou, caras extra classe totalmente diferenciados, certo? Então o que o São Paulo tem feito? Ó, minha categoria de base tá bichada, minha categoria de base está jogada às traças, eu vou cuidar de perto agora. Essa informação que chega pra mim lá de dentro é que o São Paulo não está perdendo jogadores que vão fazer falta, e pelo contrário, ele está reformulando, trouxe agora lá o menino do Red Bull Bragantino, o Wellington Júnior, né? Ele trouxe também um outro meio-campista agora que brilhou aqui no interior paulista, que foi o melhor jogador do Campeonato Paulista, sub-17, e ele tem 16 anos apenas. Então, assim, o São Paulo está... É o Matheus Pereira, né? O São Paulo está se reformulando e preparando uma equipe de base classe A. E o que eu tô me informando também? O Rian Francisco, o Ferreira,
o Rian Francisco Ferreira, o lateral esquerdo... Já vou lembrar o nome dele. E o Igor Felisberto, lateral direito. O lateral esquerdo é o Riquelme. Engraçado, né? Tem o Riquelme no Cuiabá, que é lateral esquerdo, e o Riquelme de São Paulo, que é lateral esquerdo também. Engraçado isso aí. Mas é o seguinte, é o Riquelme. Eles são extra classe, eles são diferenciados. O do Red Bull que veio, o Wellington Júnior, ele tem um problema de disciplina. O Red Bull considerou que ele era indisciplinado, mas era considerado e visto como craque desde sempre. O São Paulo contrata o cara. E o outro que surge, que é mais importante que praticamente todos, acho que a grande joia do São Paulo hoje é o William Gomes, né? Mas o outro... é o Henrique Carmo. O Henrique Carmo subiu junto com o William Gomes porque os caras eram dois foguetes. Na equipe de base estavam destoando, totalmente diferenciados. E o William Gomes já está brilhando também no time principal do São Paulo. E o que me chega é que o Henrique Carmo é o próximo. E eu estava aqui antes desse vídeo apurando sobre as notícias do Henrique Carmo. E não é só o Bayern de Munique que um dia surgiu a notícia que o Bayern de Munique queria o Henrique Carmo. E sim, inúmeros times da Europa já estão de olho tanto no Henrique Carmo quanto no William Gomes. Olha o tamanho, olha o nível da importância disso. É um São Paulo que tem a condição de amortizar as dívidas assim de maneira rápida, de acabar com a dívida, não ter que virar SAF, vender a sua alma pros outros, sabe? E pode brilhar demais fazendo uma gestão de futebol que, se o Júlio Casares quiser mesmo, ele tem o São Paulo à sua disposição e essa estrutura maravilhosa que gera ovos de ouro. É top ou não é? Por falar nisso, vocês lembram que o São Paulo vendeu o Elinho, ponta direita canhoto, pro Red Bull Bragantino também, na bagatela de 20 milhões de reais e tal. Só que o São Paulo, na oportunidade, pegou 35% do Elinho e segurou. Falou, aqui é comigo. Se vender, eu tenho 35%. Eis que o Red Bull vende por uma bala e o São Paulo, do nada, pega 32 milhões de reais. Sendo os 35% mais o clube formador, pega 32. Foi 35? 32 milhões de reais. No Elinho é um dinheiro que você vai dormir sem nada, acorda com 32 milhões. Será que tá bom? Acho que tá bom, né? Uma galera colocando aí, o dívida aumentou em 60, em 65, o maior problemaço. Foi dormir com nada, acordou com 32 a mais depois de vender o Elinho. Pra mim, é top, tá? E meus amigos, o São Paulo, ele não tem meia por enquanto. O Pedrinho Vilhena emprestado, o Rodriguinho, que não se firmou no time principal do São Paulo ainda, e o Galopo, que viu a janela fechar e ficou um pouco escanteado aí no time do São Paulo. O São Paulo busca sim por um meia pro ano que vem principalmente. É claro que uma oportunidade, um cara fora de clube, sabe? Um cara sem clube, um cara totalmente livre, o São Paulo pode comprar esse cara em qualquer momento e inscrever em campeonato e começar a jogar. A janela fecha para quem está empregado em clube, não para quem está sem clube. Esse pode comprar a qualquer momento. Portanto, o São Paulo tem interesse sim. E muita gente me perguntando sobre o Oscar. É o Oscar o nome que o São Paulo está buscando? Olha, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu acredito muito que o Oscar venha pro São Paulo. Primeiro porque o Flamengo, que era um dos concorrentes do São Paulo, ele se reforçou e muito na meia e montou um outro time lá que o Tite tá ajudando na montagem. E quando você pensa no Oscar, ele abriu o coração falando que, primeiro, ele nunca quis ir embora do São Paulo. Tinha um problema de contrato lá e esse problema eles avisaram pro São Paulo inúmeras vezes. O São Paulo não se mexeu até que teve que ter a rescisão. Ele fecha com o Inter, vai embora pro Chelsea, fica na Europa, China e ganha todo o dinheiro do mundo e aceita voltar pro São Paulo ganhando um salário dentro dos padrões normais do São Paulo. Só que ele fala, desde que o São Paulo me queira lá. Então, o Oscar, em algumas oportunidades, dando entrevistas em podcasts, ele fala da possibilidade de voltar. E o São Paulo tem agido bem caladinho, né, nos últimos anos. O São Paulo agiu caladinho aí, por exemplo, esse Santiago Longo, agiu caladinho com o Marcos Antônio. E quando o São Paulo trouxe o Rames Rodrigues, ninguém sabia, né? Nem os Rames Rodrigues, nem o Zubeldia, inúmeros nomes que o São Paulo trouxe no frigir dos ovos ali e deu super certo, tem dado super certo, claro que o Rames não deu, mas alguns deram muito certo. Será que o Oscar não é esse próximo aí? É muito provável que sim. Vamos lá, vamos analisar e eu vou trazendo pra vocês aqui. Mas o vídeo ficou bom, não ficou não? Se você gostou, deixa um like aí, posso contar? Um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!